Bom dia, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nesta manhã? Vocês também? Graças a Deus, o nosso Pai, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso e Ele é tremendo em nossa vida. Hoje é dia de gravar vídeo, hoje é segunda-feira e hoje é dia de a gente postar vídeo no canal no YouTube. Para que vocês não me conhecem, eu sou Gênesis Ferreira, missionário do estado de São Paulo. Estou sempre por aqui, segunda, quinta e sábado, gravando vídeos, conteúdos relevantes para abençoar a tua vida, para fazer que a sua vida espiritual seja crescendo diante de Deus. E o nosso propósito aqui no canal no YouTube é ajudar você a crescer espiritualmente, a se aproximar mais de Deus, a se aproximar mais do Espírito Santo, ter uma vida espiritual abençoada diante de Deus. Então, pessoal, para que vocês estão chegando aqui agora, vocês que são novos no canal do YouTube, já se inscreve no meu canal, já deixa teu like, já deixa teu comentário em relação a esse vídeo. E se você gostou, fica por aqui da nossa comunidade, faz parte da nossa comunidade, porque a nossa comunidade aqui, nós estamos sempre por aqui, como eu acabei de dizer, segunda, quinta e sábado. Vocês que é novo, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, vocês que fiquem à vontade. Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo de... Hoje eu vou contar para você, o vídeo de hoje é um vídeo de experiências missionárias. Eu quero contar para você por que experiência missionária. Experiência missionária, nós estamos aqui com um quadro novo aqui no canal do YouTube, que nós vamos sempre colocar experiência missionária, esse nome que você acabou de ver aqui na capa no canal do YouTube. Experiência missionária é exatamente as experiências que a gente viveu do dia a dia, pregando o evangelho. A gente pregou o evangelho para uma pessoa e Deus salvou uma pessoa, Deus curou uma pessoa, Deus operou um milagre na vida de uma pessoa. Sempre a gente vai postar esse tipo de vídeo aqui, experiência missionária. E a característica desse vídeo de a gente postar sobre experiência missionária é para levantar a tua vida espiritual, é para levantar a tua fé espiritual e também para dar ânimo a você, de você também pregar o evangelho da forma como a gente está pregando aqui no estado de São Paulo. Eu estou sempre por aqui em São Paulo pregando o evangelho. Aonde eu vou, eu prego o evangelho de Jesus Cristo, eu desenvolvo o evangelho de Jesus Cristo aqui, a missão, e também como é que a gente pode estar desenvolvendo missão. Tem muitas pessoas que me perguntam, cara, como é que tu faz missões? Como é que essa coisa, missão funciona? Então, o meu campo missionário aqui em São Paulo é no meu trabalho. Eu prego o evangelho no meu trabalho. Tem alguns missionários de outros lugares que pregam o evangelho de Jesus Cristo, como a Europa, como Estados Unidos, como Índia, como Japão. Ele usa esse tipo de missões mais no seu trabalho. Tem pessoas que servem a Deus como missionário na área de medicina, servem a Deus como missionário na área da polícia, servem a Deus como missionário na área de culinária, ou como um garçom, qualquer que seja lá qual for a área que você vai trabalhar, você vai transformar a sua profissão, profissionalizando como o campo missionário para Deus, pregar o evangelho do Senhor Jesus naquele lugar. Então vamos lá. Eu quero contar para você uma experiência que aconteceu essa semana. Essa semana eu estava no meu trabalho, fazendo o meu serviço do meu trabalho ali, cedinho, visitando várias lojas. Para que você não me conheça, eu trabalho como promotor. O que é um promotor? O promotor, ele se desloca de uma loja para outra. Ele visita várias lojas no estado de São Paulo e sai de um lugar vai para outro. Exatamente por isso que eu uso meu trabalho como campo missionário, porque eu desloco de um lugar para outro e eu tenho uma possibilidade de pregar o evangelho para muitas pessoas em determinado lugar e eu vou para um outro lugar. É exatamente isso, eu uso como uma viagem missionária e isso é uma das características que Deus tem me usado para abençoar a vida de muitas pessoas. Cara, eu me deparei com uma pessoa no meu trabalho, eu estava lá fazendo serviço, de repente um cara parou no meu lado e começou do meu lado, e eu não sabia, esse cara não sabia que eu era evangélico, ele não sabia que eu era cristão, ele não sabia que eu servia Jesus Cristo. Ele, por uma razão ou outra, ele começou a contar algumas histórias lá. E primeiro de tudo, ele disse que ele era um cara, ele praticava o umbandista, ele era um cara que praticava a religião de Candomblé. Ele era
cara que praticava a religião do Candomblé. E ele começou a contar a história, cara, de Candomblé, que ele chegava a baixar a entidade, chegava a baixar o espírito, e era uma, ele disse para ele falando para ele que era uma religião que fazia bem para ele, é uma religião que não faz mal para ninguém, porque, cara, eu comecei a ouvir aquilo ali, e eu fiquei no meu lugar ali quieto, eu fiquei parado, quieto no meu lugar, e ouvindo o que ele estava falando. E de repente ele começou a contar a história dele ali, como foi que ele conheceu o umbandista, o candomblé, vamos falar assim, candomblé, quando ele conheceu o candomblé, eu comecei a olhar para aquele cara e eu comecei a orar em espírito, comecei a orar pela vida dele em espírito, intercedendo a Deus para que Deus libertasse ele, para que a palavra de Deus tocasse no seu coração. E de repente ele começou a contar a história e dizendo que o umbandista era uma religião bom para ele, que não fazia mal para ninguém, que não fazia isso, aquilo. Cara, eu peguei para ele assim, mano, deixa eu te fazer uma pergunta, Aí eu fiz uma pergunta para ele: quanto tempo você está nessa religião? Ele falou: eu estou há muito tempo nessa religião, eu pratico desde novo, desde meus 19 anos de idade, eu estou ali naquele lugar praticando. Aí eu comecei a fazer um monte de perguntas para aquele cara. Cara, eu falei para ele assim, mano, deixa eu falar uma coisa. Você sabia que Jesus Cristo, ele é o único que morreu na cruz do Calvário para libertar todos nós? Jesus Cristo nasceu, viveu entre a sociedade, viveu no meio de um povo, falou o reino de Deus, pregou o evangelho de Cristo Jesus, morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo em nosso meio. Aonde nós estamos falando de Cristo Jesus, Deus ele está presente. E ele olhou para mim e disse assim, não, Deus, Jesus Cristo, ele não está vivo, Jesus Cristo está morto, não sei o que. Ele começou a debater comigo ali naquela hora. Cara, foi uma conversa que a gente passou mais de 3 horas vai batendo, conversando ali naquele lugar. E de repente ele começou a dizer, não, porque de repente eu comecei a, naquele ambiente onde ele estava, onde a gente estava, eu comecei a sentir uma atmosfera muito forte, diabólica, sabe, cara? Aquela atmosfera diabólica se aproximando dele. Na mesma hora, Deus abriu meus olhos espiritual, eu comecei a enxergar ao redor dele os espíritos que estavam tudo ao redor dele. Foi uma experiência extraordinária que eu tive ali. E eu comecei a falar de Jesus Cristo para ele, comecei a pregar o evangelho de Cristo para ele, dizendo que Cristo Jesus amava ele, dizendo que Cristo Jesus tinha um propósito na vida dele, tinha uma história na vida dele. E ele pegou para mim e falou assim, cara, aonde eu estou, a minha religião, eu me sinto bem, porque ali Deus ele está em todo lugar, em toda religião fala de Deus, cara. A Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento do decreto. Então, o que é que acontece, cara? O que é que acontece? Então, pessoal, o que é que acontece? Os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho de Cristo não fosse iluminada na mente desse povo, na vida desse povo. O diabo cegou o entendimento desse povo para que esse povo não enxergasse o evangelho de Cristo, não enxergasse a Cristo na vida dele, não fizesse aquele cara enxergar o verdadeiro caminho, porque a palavra de Deus fala, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Eu comecei a falar em Cristo para ele e de repente, aí eu falei para ele assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei para ele, cara, eu te falar aqui, o Buda, o budismo, o Buda, ele morreu. O Maomé, que fala que o profeta Maomé, que é o profeta, que é o Alá, que é aquilo, morreu e não ressuscitou. O Allan Kardec, segundo o evangelho do espírita, do espiritismo, ele morreu também e não ressuscitou. O anjo Moranha, que fala lá do livro dos Mormons, aquele Júpiter que foi encontrado lá no cemitério, uma placa, aquela história também, esse cara morreu e não ressuscitou. Cara, Jesus Cristo, ele veio, é o Deus Emmanuel, o Deus encarnado, se encarnou, se fez homem, habitou entre uma sociedade, viveu entre um povo, pregou o seu evangelho, andou com o povo, morreu. E ao terceiro dia, Jesus Cristo
ressuscitou. Aí eu perguntei para aquele cara, me explique essa história, porque Cristo Jesus ressuscitou, o túmulo de Cristo lá em Israel está vazio, e porque o túmulo do Buda não está vazio, porque o túmulo do Maomé não está vazio, porque o túmulo do Júpiter, do Anjo Moranha, dos Mormons, da religião dos Mormons, não está vazio. Todos eles estão lá dentro da cova, mas que você for em Jerusalém, entrar no túmulo, você vai ver que o túmulo de Cristo Jesus está vazio. Cara, sabe o que aconteceu, pessoal? Sabe o que aconteceu? Aquele cara começou a chorar. Aquele cara começou a chorar. Ele começou a chorar. Eu perguntei para ele, para você ver que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para todos aqueles que crê. Para todos aqueles que crê, é o poder de Deus. Eu comecei a falar de Cristo Jesus para ele. E ele começou a chorar dentro da loja. Ele foi tocado pelo poder do Espírito Santo. Ele foi tocado pela presença de Deus. O inimigo não queria deixar ele ouvir o Evangelho de Cristo. O diabo estava querendo cegar a mente dele. Eu percebi ali naquela hora que o diabo estava querendo cegar a mente dele. Estava querendo cegar. Cara, me explique porque Cristo Jesus ressuscitou ao terceiro dia, está vivo. Agora eu quero que você me explique. O Buda não ressuscitou. O Maomé não ressuscitou. Porque o meu Jesus, ele ressuscitou. Está vivo e vive e reina para todos sempre. Eu falei isso para ele e ele começou a chorar. E ele começou a pensar, e ele começou a ficar pensando, mas as lágrimas caindo dos olhos dele, as lágrimas começaram a cair na sua face, e ele limpava as lágrimas dele, e ele olhava para mim, ele olhava para mim assim, cara, verdadeiramente, Cristo Jesus, realmente ele reina em nosso meio. Mas na mesma hora ele não entregou a vida para Jesus Cristo, mas eu acredito, porque a palavra de Deus diz, aqueles que têm ouvido ouça que o Espírito Santo diz à igreja. A palavra de Deus fala que quando a palavra ela é pregada, ela não volta vazia, a semente ela fica semeada. E o outro lá na frente, depois, mais cedo, mais tarde, alguém lá na frente vai colher aquela semente. Cara, o umbandista foi tocado pelo poder do Espírito Santo. O umbandista foi tocado pela palavra de Deus. Pessoal, é isso, é pregar o Evangelho de Cristo, é falar de Cristo, é semear Jesus Cristo. É semear o Evangelho, é você falar de Cristo Jesus, é deixar o Espírito Santo usar a sua vida. Eu só sei de uma coisa, eu só sei que ele não conseguiu me explicar, porque o Buda não ressuscitou, que o Maomé não ressuscitou, que o anjo Moranha da história do Mormon não ressuscitou. Está todos eles mortos lá no túmulo, mas o túmulo do nosso Senhor, que somos cristãos, que seguimos Jesus Cristo, está vazio. E Cristo Jesus está vivo para todo sempre. Cristo está vivo para todo sempre. É isso aí, pessoal. Então, vou ficando por aqui. Essa foi a experiência de missões que eu tive essa semana pregando o Evangelho para o umbandista. E eles, quando ele começou a ouvir o Evangelho de Cristo, ele começou a chorar, começou a sentir algo diferente, começou a se sentir uma pessoa totalmente diferente. Mas eu acredito, eu continuo orando pela vida dele, eu continuo intercedendo pela vida dele, para que ele possa realmente se converter e seguir o verdadeiro, o Evangelho de Jesus Cristo. E ele falava para mim que sentia bem onde ele estava, naquela prática religiosa do candomblé, mas ele não sabe, porque a palavra de Deus fala que se o meu povo ele perece por falta de conhecimento. Há muitas pessoas por aí, elas ficam morrendo cega espiritualmente, cega na mente, porque a palavra de Deus fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E quando a gente chega para pregar o Evangelho para esse tipo de pessoas, essas pessoas elas já estão cegas pela falta de mensagem, falta de ensinamento, falsas doutrinas na sua cabeça, está cheio de falsas doutrinas. Tem uma mentalidade de que Cristo Jesus não está vivo, tem uma mentalidade de que Deus não existe. Eles têm uma mentalidade que essa religião que eles seguem, ele acha que Deus ele está ali, acha que Deus ali, acha que o Deus ele pode ter pregado ali também. Como ele falou, Deus está em todo lugar. Quando ele usou essa frase, Deus ele está em todo lugar.
Cara, é como que fosse se você usasse aquela mensagem lá no livro de Abraão, que quando Abraão estava numa cidade chamada politeísta, o que é isso? Adoradores de vários deuses. Muitas religiões usam o nome de Deus para querer enganar as pessoas, porque o diabo, ele é enganador, ele engana as pessoas. A verdadeira mensagem é Cristo Jesus. Eu falei para ele, Cristo é um estilo de vida, o cristianismo de Jesus Cristo é o próprio Jesus Cristo. Nós vivemos a vida de Jesus Cristo, é o próprio Cristo, cara, que nós estamos vivendo. Você que estão aqui no canal no YouTube, novo, já se inscreve aqui no meu canal, deixa teu comentário, deixa teu link em relação a esse vídeo. Se você gostou, fica por aqui conosco, nossa comunidade, porque estamos sempre por aqui, segunda, quinta e sábado. Então, pessoal, é isso aí, vou ficando por aqui. Essa foi a experiência de missões durante essa semana, porque não foi fácil pregar o evangelho para aquele cara, para aquele jovem, porque é complicado. Quem vive nesse tipo de religião está sendo sempre enganado pelo inimigo. Então, pessoal, vou ficar por aqui mais uma vez. Cristo vive, ele é real. Vamos para a próxima missão. Durante a semana eu vou estar sempre postando aqui no canal no YouTube experiências de missões. Algumas experiências que aconteceram durante o dia aqui, que Deus curou, que Deus batizou, que Deus salvou, que Deus ressuscitou. Vou sempre colocar aqui no canal no YouTube com o propósito de incentivar você de pregar o evangelho, incentivar você levar o evangelho para as pessoas, para as pessoas. Então, hello, good morning, bom dia. Vou ficando por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês. Até o próximo canal. Falou! Cristo vive e ele é real.